Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite. Vamos agradecer a Deus pela sua bondade, né? Que Ele tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando até o último dia que nós estivermos aqui na igreja do Senhor, né? Na face da terra. Meus irmãos, vamos abrir no Salmo de número 138. Nós lemos o Salmo de número 136 hoje, na introdução do culto ao Senhor. Hoje nós vamos ler o Salmo 138, uma sequência de salmos que é tido na Bíblia hebraica como Salmos de Davi, os últimos salmos, vai até o 45, o 138 até o 145, Salmos de Davi, intitulados Salmos de Davi. A palavra do Senhor diz assim: graças te dou, Senhor, de todo o meu coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo, louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão, e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Que salmo lindo, né? Um dia desse que estava sendo apresentado aqui, o início do culto, que esse salmo foi, e aí na hora, assim, coração de pregador é assim, ó. Eu falei, vou pregar esse salmo, não sei quando, e fui depois meditar. Nessa semana o Senhor me deu a mensagem, vamos orar para a exposição das Escrituras. Senhor, muito obrigado, de todo o coração, pelo privilégio, como o Martin Lloyd Jones falou, que o maior privilégio para um ser humano é pastorear. E eu quero te agradecer, e eu concordo com ele, porque é uma bênção muito grande. Uma das coisas mais extraordinárias é ser chamado pelo Senhor, um pecador, para poder expor a outros pecadores a tua palavra, que é santa e poderosa, e como diz o salmista, o teu nome e a tua palavra estão acima de tudo. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim, me usa na tua graça e diante do Senhor, que o Senhor possa também falar aos nossos corações, para que possamos ser mais parecidos contigo, que sejamos mais e mais como o Senhor. Nós queremos orar nesta noite e que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo chamado Salmo de Ações de Graça, porque ele já começa, graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. É um salmo de ação de graça, mas ao mesmo tempo é um salmo, se nós olharmos uma moeda, tem duas faces. É um salmo de ação de graça, de agradecimento, mas de uma pessoa que está em tribulação. É muito interessante, irmãos, porque, por exemplo, no finalzinho do capítulo 5 do Sermão do Monte diz: alegrai-vos quando mentirem, disserem todo mal contra vós, e regozijai-vos. A palavra regozijar não é só uma alegria, mas é uma euforia, é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Imagine aí você sair na rua, na sexta-feira estava mais ou menos assim, você sair na rua gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É o pessoal, por que você está gritando? Porque estão mentindo e falando todo mal contra mim, estão me perseguindo, graças a Deus, porque não tem motivo para isso. É mais ou menos isso aí que o texto está dizendo. Então, meus irmãos, é um salmo de ação de graça de uma pessoa que está em grande tribulação, a face da mesma moeda. Então, esse salmo aqui, que é intitulado de Davi, é um salmo de uma pessoa que tem maturidade, que ela não agradece somente na hora da coisa boa, mas ela agradece na hora da dificuldade também, não por causa de pecados, mas porque Deus está trabalhando no caráter dela. Meus irmãos, e o salmista
diz: cantarei louvores a ti diante dos deuses. Algumas coisas que eu quero tratar nesse primeiro verso. O que é de todo o coração? Significa que o salmista, ele estava com o coração totalmente ligado no Senhor. Ou seja, o interior dele fazia com que as mãos dele subissem aos céus, a sua língua glorificasse, a sua língua orasse em confiança em relação ao Senhor, e, na verdade, ele não estava dividido interiormente. Então, o salmista fala exatamente todo o coração, é uma inteireza de confiança no Senhor. Mas ele fala também, aqui, por exemplo, eu coloquei paralelo aqui, a NVT e a NAA. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Você vai para a NAA e fala, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Essa palavra aqui é Elohim. Quando não aparece o artigo, está falando de deuses, pode ser deuses dos povos, com D minúsculo, pode ser anjos. Você vai na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, vai falar o quê? Anjos, aqui nesse texto. Mas pode ser reis, pode ser pessoas investidas de autoridade. E o salmista está falando aqui exatamente que ele não se dobra diante dos deuses, mas ele glorifica o Senhor, ele adora o Senhor, e ele dá louvores a ti diante dos deuses, porque só o Senhor é o Todo-Poderoso. Agora, uma coisa muito interessante, às vezes que aparece a palavra Deus aqui, todas é a palavra do título principal do Senhor, que em português tem Jeová, mas é o tetragrama que não é falado. Ela vai aparecer no 4, no 5 2 vezes, no verso 6 2 vezes, portanto, são 6 vezes a palavra para intitular o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que no Novo Testamento é chamado de Kyrios, ou seja, Senhor, que é o mesmo título do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é Deus. O salmista, ele glorifica ao Senhor diante dos deuses, e a palavra aqui vem Senhor, exatamente essa palavra que eu estou falando aqui para vocês. A fidelidade e a reverência completa a Deus no coração do salmista. Por quê? Porque ele é grato e ele adora o Senhor, ele tem experiência com o Senhor. Talvez alguns comentaristas falam aqui que não foi Davi que produziu esse salmo. Tem o nome dele, mas não foi ele. Mas vamos lembrar da vida de Davi, irmãos, que foi exatamente alguém que glorificou a Deus em toda a sua vida, com todas as suas dificuldades. E o salmista glorifica a Deus na presença dos deuses. Irmãos, muitos deuses têm diante de nós. Pessoas, coisas, posses, títulos. Nós podemos muitas vezes andar num lugar e não glorificar o Senhor. Por quê? Porque somos intimidados, temos medo dos deuses dos povos. E o salmista não fez isso, é um exemplo para nós confiar no Senhor de todo o coração. O verso 2 vai falar que ele se prostra diante do teu santo templo, louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Irmãos, aqui eu quero trabalhar algumas coisas. Primeiro, prostrar-se. É a palavra usada, a mesma palavra usada para a adoração. Então, você vai ver prostração diante de homens também, sendo que não é no sentido que o salmista está falando. Essa prostração é na perspectiva do texto, é ajoelhar-se com o rosto no chão para demonstrar adoração ao Senhor. Então, isso era feito também diante de reis e diante de poderosos, mas diante de Deus é uma adoração pelo que Deus é, o Todo-Poderoso, todo grande eu sou. E o salmista, como diz no verso 1, ele adora o Senhor no meio dos deuses. O salmista fala de prostrar-se diante do santo templo do Senhor. O templo no Antigo Testamento representa a presença da glória de Deus. O Senhor está no seu santo templo. E o salmista, ele se volta, não sabe aqui onde ele está, mas é costume dos judeus se voltar para o templo, nessa época, em adoração ao Senhor. Vocês vão se lembrar de Daniel, que foi preso ali porque ele se
dobra diante do Senhor, abre as janelas da onde ele está, do local onde ele está residindo, e ele adora o Senhor virado para Jerusalém. Até hoje os judeus fazem isso. O salmista, ele adora o Senhor, ele se prostra diante do templo do Senhor, louva o nome do Senhor e a fidelidade do Senhor, pois ele diz que o nome do Senhor e a palavra estão acima de tudo e de todos. O segundo comentário que eu quero fazer nesse verso 2 é que ele vai falar aqui de duas coisas. Por que ele se prostra diante do Senhor? Aqui na NVT tem amor e fidelidade. Aqui na NAA tem que ele vai se prostrar por causa da misericórdia e da verdade do Senhor. A primeira seria bondade ou amor. O amor de Deus seria a misericórdia também, como a ação do amor de Deus na prática. O braço do Senhor, a bênção do Senhor. Vocês vão lembrar, por exemplo, quando Pedro está andando por sobre as águas, ele vai submergindo, e ali o braço do Senhor levanta Pedro. É exatamente esse sentido. Ou seja, o Senhor é aquele que tem amor ou misericórdia pelas nossas vidas. E a outra palavra que foi traduzida aqui por fidelidade, tem aqui verdade na NAA. A palavra pode ser verdade, pode ser fidelidade, confiabilidade em Deus. O salmista conhece o Senhor, ora, canta e adora, curva-se diante dele, eleva as suas mãos a Deus em forma de adoração, em meio das densas nuvens de tribulação. Pare para pensar se você passou uma tribulação há pouco tempo, talvez nesta semana, se você teve essa atitude. Então, a atitude de uma pessoa que tem um amadurecimento no Senhor muito grande. Agora, irmãos, tem um pastor que ele conta no livro que a primeira igreja que ele pastoreou, bem jovem, e ele era bem imaturo. E ele conta no livro que recebia críticas dos crentes mais velhos. E aquilo foi minando o coração dele. Ao invés de ele olhar para o alto, ele começou a olhar para baixo. E ele já tinha decidido no coração de entregar o pastorado daquela igreja, e ele foi conversar com um presbítero bem velho da igreja. Sabe o que o presbítero falou? Só existe pastor maduro porque um dia foi imaturo. Nós nunca seremos maduros se nós não vencermos a imaturidade. Nós nunca teremos experiência se nós desistirmos fácil. Se nós não continuarmos confiando no Senhor, adorando ao Senhor, e é exatamente nesse exercício de confiar no Senhor, de caminhar, de melhorar, de receber críticas, de caminhar de novo, de levantar, de fazer de novo, e faz uma vez, faz duas vezes, repete e não para de fazer, porque quem comissionou não fomos nós, foi o Senhor. Se Deus mandou que nós façamos uma tarefa, nós não podemos olhar para baixo, nós não podemos olhar para a nossa capacidade, nós temos que olhar para o Senhor, que nos dá força, e nós estamos fazendo para Ele. E nós vamos caminhar, e o Senhor vai dar força. E essa palavra aqui fala da fidelidade, a segunda palavra, da fidelidade do Senhor. Deus é fiel, Ele não muda. Deus continua o mesmo hoje, ontem e eternamente. Mas, meus irmãos, por que o salmista fala de que Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra? Meus irmãos, a palavra do Senhor é colocada no mais alto nível, porque a palavra do Senhor, quando Ele fala, ela deve ser crida, ela deve ser confiada. A palavra de Deus mostra o mais alto nível, inclusive do seu caráter, que é expresso no seu nome, que o nome vai representar caráter, reputação e essência. A essência de Deus é confiável, a essência de Deus é totalmente dada à perfeição. Deus não muda. Lá aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Não há imperfeição na palavra do Senhor. O nome do Senhor representa o seu próprio caráter.
E na língua hebraica não é apenas um rótulo, mas é a expressão exata do caráter do Senhor. A sua reputação, de quem Deus é em sua essência. Quando Deus está revelando o seu nome, Ele está mostrando o seu caráter. Deus exaltou a sua palavra ao nível máximo, tornando-a totalmente confiável, tanto quanto o seu próprio nome. O nome da palavra do Senhor e o seu nome e a sua palavra são, nesse sentido, iguais. Ou seja, o salmista diz que a palavra do Senhor, ela está acima de todas as coisas, e o nome do Senhor. Por isso que ele pode confiar, lembrando que aqui há ações de graças de uma pessoa que está passando por grande tribulação, irmãos. Nós vimos na semana passada a pregação aqui, nós temos que tomar cuidado quando nós estamos bem, porque nós temos a tendência de esquecer do Senhor, nas nossas caminhadas, no momento que está bem. E, irmãos, aqui há exatamente a postura do salmista, no momento de tribulação. As coisas estão difíceis, mas ele está confiando no Senhor. O verso 3, ele diz, eu vou passar o salmo todo e depois nós vamos aplicar algumas coisas importantes. Quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. Irmãos, o salmista mostra que Deus responde ao seu clamor. Irmãos, o que é clamor? Clamor. A palavra clamor significa abordar uma pessoa com gritos, com súplicas, pedir ajuda com ênfase. Uma pessoa que está precisando de algo, por exemplo, uma pessoa que está com fome e não tem expectativa de comer daqui a pouco, ela vai atrás da comida. Quando isso apertar o coração dela, as forças forem saindo do seu corpo, ela vai atrás e ela faz o que for necessário. Infelizmente, às vezes até rouba. Quando nós estamos diante do Senhor, no momento de grande dificuldade, o salmista fala aqui que ele aborda o Senhor com gritos, com súplicas, com ênfase, pede. Às vezes essa ênfase não vem em gritos, mas vem em lágrimas. Eu lembro de Ana. Irmãos, a mulher que não tinha filhos em Israel era uma mulher sem a graça de Deus. Essa era a cultura da época. E o pior, o marido de Ana tinha outra mulher que dava filhos para ele, mas não era a mulher predileta dele. E Ana chorava todo ano, quando ia oferecer o sacrifício ao Senhor. Subia, chorava, era a mesma história, não tinha vontade de comer. E naquele dia ali do texto, do capítulo 1 de 1 Samuel, quando Ana vai ao templo, e ela já está agoniada, angustiada, e ela ali começa a chorar e a balbuciar, ao ponto do sacerdote Eli dizer, essa mulher tomou uns pileques. Confunde Ana com a mulher bêbada, a esta hora, talvez 9 horas da manhã, você já está bêbada. E ela fala, não, meu senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito. E quando ela fala isso, o sacerdote diz, que Deus te abençoe no teu pedido. E diz no texto que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Porque ela disse para o Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagrarei para ele. E ela ali fez exatamente o que Deus queria, ou seja, não colocar a vida dela num filho, por mais que o filho seja um presente do Senhor, mas o Senhor é que deve ser adorado, que deve ser glorificado. E Ana, diz ali, o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Irmãos, é esse momento que o salmista fala, quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás, no meio da dificuldade. O salmista mostra que mesmo dando ações de graças a Deus pelo que Ele é, por toda a sua grandeza, também no profundo de seu coração, pela situação que ele está passando, ele, por causa das grandes tribulações, o 7 e o 8 dizem exatamente isso, se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida.
Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Exatamente nestes 2 versos, mostra o coração intranquilo e em tribulação deste servo do Senhor. E ele clama a Deus e coloca a sua confiança no Senhor, que lhe dá força e que lhe dá coragem. Quantos desafios nós temos, irmãos? Quantas dificuldades que falta força e falta coragem. A gente fala, eu não tenho condições. O Senhor tem misericórdia e clama ao Senhor. E o salmista diz que o Senhor responde com força e coragem para enfrentar as dificuldades. No verso 4, diz uma coisa, irmãos, já falando, talvez ali de Isaías 40 a 55. O que vai acontecer ali no final dos tempos, que a teologia chama de escatologia. A escatologia, no verso 4 e no verso 5, vai falar, os reis de toda a terra te darão graça. Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras, se encantarão a respeito dos teus caminhos, os caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Meus irmãos, o verso 4 e o verso 5 já mostra uma postura, talvez, do futuro que vai acontecer, que a Bíblia fala, e nós vemos sobejamente nas Escrituras, em vários lugares, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o prostrar-se dos poderosos. E aqui, juntando com o verso 1, é a mesma palavra, ou seja, essa palavra de autoridade. E as autoridades, os reis de toda a terra, vão se prostrar diante do Senhor, pois todos eles ouviram as palavras do Senhor e cantarão a respeito do caminho do Senhor. Pois a glória do Senhor, que nós vimos aqui semana passada, a palavra glória, né? Por exemplo, nós lembramos ali do sacerdote Eli. No mesmo dia a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, no mesmo dia os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que não eram bênção, foram mortos pelo Senhor, e a esposa de um dos morreu e deu ao filho, e o nome do filho foi dado Icabode, exatamente o contrário dessa palavra. Foi-se a glória do Senhor. A palavra glória significa, como nós vimos aqui semana passada, peso. Tem um comentador, que é o Jeff Benner, que ele fala que o peso da armadura, essa palavra ao pé da letra significa o armamento do Senhor, o peso. E na guerra também, os soldados levavam armamentos pesadíssimos, de vários quilos. Por exemplo, Êxodo 16:7 diz o seguinte, pela manhã verão, Deus ia disciplinar o povo, que o povo estava reclamando. Verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? Vocês verão a glória do Senhor. Como é que eles iam ver a glória do Senhor aqui? A glória como peso do juízo do Senhor. E o juízo do Senhor veio, como nós vimos aqui semana passada também, e muitos morreram, milhares morreram por causa do peso do juízo do Senhor. Vocês verão isso, e foi o que aconteceu, foi algo terrível. Meus irmãos, todo esse peso do Senhor foi exatamente a glória do Senhor que tira o povo ali do Egito. O salmista diz, pois os reis darão glórias ao Senhor que é grande. No verso 6, meus irmãos, nós já caminhando para o final do Salmo, mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Esse foi o versículo que me captou de início. Irmãos, ver toda essa grandeza do Senhor, o nome dele acima de tudo, a sua santidade, a sua palavra. Irmãos, Deus criador dos céus e da terra, Deus mantenedor de tudo, Deus, né? Como lá em Jó fala que os anjos são imperfeitos aos olhos do Senhor, Deus em todo o seu poder, em toda a sua magnitude, mas ele, irmãos, se inclina para dar atenção
a pessoa humilde. A palavra humildade, irmão, significa se dobrar, se colocar num patamar menor. E é exatamente isso. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes. O Senhor está na terra olhando os humildes. Mas, irmãos, ele se mantém distante dos orgulhosos, daquele que não se dobra diante dele. Provérbios 16:5 diz: os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Deus é grande em poder, está elevado acima de todos, mas mesmo assim ele está perto de um coração contrito e quebrantado, como diz lá no Salmo 51:17. E ele não desprezará. Irmãos, se eu fosse dar um tema para esse sermão de hoje, seria o segredo de Davi: humildade. Deus está perto de alguém que é contrito, quebrantado, se coloca ali diante do Senhor e ele vai responder a oração para essa pessoa. Mas ele está longe e distante dos orgulhosos que não querem se dobrar diante do Senhor. O verso 7 diz: ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes a tua mão, e o poder de tua mão direita me liberta. Qual o significado da mão direita? Geralmente, um canhoto era muito difícil. Você pode ver nas classes, né? Então, uma carteira de canhoto é muito difícil. Então, geralmente, a mão direita é a mão do trabalho, é a mão da adoração, adorar o Senhor. Assim, quando o judeu faz assim, ele está adorando o Senhor. Quando ele faz assim, ele está pedindo ao Senhor assim. A mão é usada de várias formas. Mas a mão direita de Deus fala do poder inigualável do Senhor, que age, que salva, sustenta e vence. O Senhor dá vitória. No caso do salmista, está cercado de aflições, está repleto de aflições, de perseguição. Essa aflição aqui, irmãos, não é só uma tribulação interna, é perseguição. Davi correu o tempo todo da morte, de pessoas querendo matá-lo, de pessoas que foram injustas com ele, de pessoas até do filho, irmãos, que fez um reino paralelo ao reino de Davi, ao ponto dele ter saído, fugido de Jerusalém, humilhado e com a cabeça coberta, porque o próprio filho dele tomou o reino. Mas a mão direita do Senhor é poderosa para libertar o salmista dessa tribulação. E o verso 8, o Senhor cumprirá, fechando seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Irmãos, tem uma coisa aqui que eu acho maravilhosa. Primeiro, a confiança do salmista novamente, a humildade dele novamente, de falar que Deus vai cumprir os seus planos para a sua vida. Irmãos, o que Deus quer que não acontece? Me diga. A vontade de Deus vai se cumprir para as nossas vidas, seja no que for. Nada fica fora dessa vontade. Ele fala isso, os planos do Senhor para a minha vida vão se cumprir, pois teu amor, Senhor, dura para sempre. Mas, irmãos, ele termina falando assim: não me abandones, pois tu me fizeste. Volta aqui a tribulação de novo no coração dele a falar. Mas, irmãos, isso é maravilhoso, porque ele está prostrado diante da pessoa certa. Você já viu quantas palavras de queixa tem nos Salmos? Até quando o Tremper veio aqui pregar, ele pregou um dos Salmos, eu não lembro qual. Ele falou que o salmista não estava assim, ó, glória a Deus, né? Ele estava assim, ó, gritando diante do Senhor, clamando diante do Senhor. Irmãos, e volta aqui a nossa humanidade. Como isso é maravilhoso, irmãos. Porque ao mesmo tempo que Deus é poderoso, nós somos fracos.
E ele fala: não me abandones, pois tu me fizeste. Esse verso mostra tanto confiança do salmista na misericórdia, um homem maduro, mas com a angústia humana, uma angústia frente a um sofrimento, pedindo a Deus para não desampará-lo. Isso aqui não é falta de fé, irmãos, é exatamente um coração que crê no Senhor. Esta é a tensão constante que passamos ao estarmos mergulhados em grandes tribulações. Constantemente. O salmista também fala que Deus tem planos para a sua vida. Portanto, o salmo é firmado em ações de graça, cânticos de louvor, clamor, confiança na mão direita do Todo-Poderoso que cumprirá os seus planos, mas também, Senhor, que eu preciso da tua graça. Eu sou fraco. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que faça resplandecer a tua luz sobre mim. Meus irmãos, pegando o verso 6 sobre humildade diante de Deus, o salmista expressa essa humildade e serve como caminho para nós também, porque diz na palavra que Deus ouve o humilde, então nós devemos seguir a humildade. E expressa em 4 atitudes. Ele fala no verso 1, fiel a Deus no meio dos deuses. Ele fala que Deus é fiel, e ele se dobra diante disso. E ele confia no Senhor. A segunda atitude de humildade do salmista, prostra-se diante do templo do Senhor. Irmãos, isso é uma atitude de humilhação. Ele se humilha porque ele é humilde. Terceira, dependência em oração. No verso 3, ele ora ao Senhor. Irmãos, oração é reconhecimento de que você não é autossuficiente. Eu preciso de ti. Dá-me a tua graça. Fortalece-me. Guia-me. Ilumina. Quem nesta semana, hoje mesmo aqui, não teve uma dúvida ou não está com dúvida aqui no culto? Quando nós oramos, nós estamos tendo uma atitude de humildade, ou seja, dependência em oração. E a quarta atitude do salmista vai lá para o 7 e o 8, confiança nos planos e no amor de Deus. Essa é a atitude de uma pessoa humilde, que confia em Deus, não confia nele. É tanto que nós lemos aqui, que ele fala, não me desampares, pois tu me fizeste. É a atitude de humildade. Senhor, eu não tenho força no meio dessa avalanche que eu estou passando, mas tu és o meu Senhor. E, meus irmãos, o Salmo também mostra o que acontecerá no futuro, de uma forma geral no planeta Terra. Os reis da terra se prostrarão diante do Senhor, irmãos. E outra coisa, no verso 6, mostra agora a reação de Deus à pessoa humilde. Deus atenta ou cuida dos humildes. Você vai querer ser soberbo? Você vai ser orgulhoso para Deus falar assim, ó, estou longe de você? Ou você vai querer ser humilde, confessar diante do Senhor a sua fraqueza, pedir ajuda, orar, agradecer ao Senhor, saber que o Senhor não vai te abandonar, saber que os planos do Senhor não ficam pela metade. Os planos do Senhor vão até o final para as nossas vidas. Você vai preferir ser orgulhoso, soberbo ou humilde? Deus atenta ou cuida dos humildes. Deus não vai tirar a gente de algo que a gente precisa passar, mas Ele vai passar conosco. Ele vai ouvir a nossa oração. Diz na Bíblia que Ele recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas. E Ele está recolhendo, Ele está conosco, mas Ele não vai abrir mão de que a gente passe por alguma dificuldade, porque depois a gente vai entender que foi bom. Meus irmãos, algumas aplicações desse salmo extraordinário, o segredo de Davi, a humildade. Seja humilde. Dependa do Senhor em oração em todo o tempo. Não pense que você vai estudar e vai passar sozinho no concurso. Peça orientação ao Senhor em todo o tempo.
nas pequenas e nas grandes coisas. Ore o tempo todo, busque, porque Deus atenta e cuida dos humildes. Seja humilde, proste-se diante do Senhor, se ajoelhe e olhe para o alto. Seja humilde. Outra aplicação importante, confie em Deus, irmãos. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Confie em Deus. Ele não mudou, Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado, Ele chega no kairós dEle, na hora dEle. E quando Ele chega, tudo, porque Ele não está olhando só a gente, Ele está olhando a conjuntura, o contexto todo. Quando Ele chega, Ele resolve. Confie em Deus, não confie no seu braço, não confie na sua inteligência. Irmãos, tem gente que fala assim, eu tenho potencial. Não, Deus me deu o potencial. Seja humilde, confie em Deus, descanse em Deus. Descansar, irmãos, não é a pessoa ser preguiçosa. Descansar é confiar, entregar ao Senhor, para poder trabalhar, para poder malhar na academia, para poder correr ao redor do parque. A gente não vai deixar de fazer essas coisas, mas a gente vai fazer confiando no Senhor, descansando. Ele está no controle de nossas vidas. O salmista fala isso aqui. Os planos do Senhor vão se cumprir. Aquele que não é plano do Senhor não vai, irmãos. Seja humilde, confie em Deus, descanse em Deus. E a última, seja humilde. Sabe por quê, irmãos? Humildade não é pontual, é um estilo de vida. Oração não é pontual. Eu vou dar um enter aqui e vou orar. Não, oração é um estilo de vida. Você ora o tempo todo. Eu gosto quando o filósofo Pondé fala assim, se você tem muita cerimônia com leitura, você não sabe ler. A leitura não faz parte de você. Tinha um filósofo que era um grande esquiador, ele falava, eu não sei se eu sou o esqui ou o esqui sou eu. A gente já se confunde. Humildade, irmãos, não se compra na internet. Humildade se adquire nos bastidores da vida com Deus, que ninguém está vendo, nas malhadas. Isso é um estilo de vida, não é assim, ó. É tempo de caminhada, é tempo de oração, e jejum, e oração, e Bíblia, e oração, e culto, e vigília que não teve, mas teve, e vai para cá, vai para cá. Entendeu, irmãos? Não é um movimento assim, ó. É uma vida, é o tempo todo. Dependendo do Senhor, como o salmista diz, não me abandones, pois tu me fizeste. É humildade de novo. Humildade é o segredo de Davi, que foi chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Vamos buscar a humildade no Senhor, um estilo de vida, andar com o Senhor. Andar com o Senhor. É o segredo de Davi, humildade, porque ele atenta às orações dos humildes, mas a oração do soberbo ele nem ouve, ele vira as costas. Quem é você? Você é soberbo ou você é humilde? Agora eu quero te dar uma boa palavra. Deus, Ele perdoa a gente. E Deus pode transformar um coração soberbo num coração humilde. Isso Ele faz e Ele é poderoso para fazer. O seu braço direito é capaz de fazer isso. Vamos orar. Deus, louvado seja o Teu nome nesta noite, por este salmo
Senhor, que me pegou, e principalmente nesse verso 6, que é espetacular, a beleza desse salmo, dessa moeda de duas faces. Ao mesmo tempo tem uma pessoa que está agradecendo e passando por tribulações. Isso é insano, talvez de uma forma, de um olhar superficial. Mas quando nós vemos a palavra, Senhor, é espetacular. Porque Tu és o nosso exemplo maior, que foi até a morte de cruz. E nós queremos Te agradecer, Pai. Agradecemos também porque o apóstolo Paulo diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus por isso, Pai. Muito obrigado, porque o segredo de Davi é a humildade. É se rebaixar diante de quem merece. É falar como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, é o Senhor que deve me batizar e não eu. Isso é grandioso, Pai. Eu não sou digno de ir curvando-me, desatar as correias da Tua sandália, Senhor. Senhor, que coisa maravilhosa. Diz na Bíblia que nascido de mulher não teve um homem tão maravilhoso, poderoso como João Batista. Nem o apóstolo Paulo. Deus, nos dá humildade, Senhor. Trabalha no nosso coração. Quebra o nosso coração, Senhor. Nos dá um coração contrito e quebrantado na Tua presença. Só as Tuas digitais podem fazer isso, Senhor. Deus, tira, Deus, do nosso coração a soberba, a altivez, Senhor, a forma que tratamos mal as pessoas, que falamos olhando por cima, Senhor. Tira isso, Senhor, porque isso não vai dar certo. Vai dar, ó Deus, no juízo do Senhor. Tenha misericórdia nesta noite, Senhor. Nesta noite, que o segredo de Davi seja também o nosso segredo. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus seja glorificado nesta noite com a sua palavra. Nós vamos devolver no altar do Senhor os dízimos e as ofertas nesta noite e vamos estar cantando uma canção de adoração ao Senhor enquanto devolvemos no altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos fazer isso e vamos fazer com alegria, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos agradecer ao Senhor.